Olá, queridos alunos, voltamos aí mais uma aula, né? Vamos dar continuidade ao ato administrativo. Agora vamos falar sobre quanto à eficácia. Na aula anterior fechamos aí em atos ablatórios ablativos, né? São atos que restringem os direitos do direito administrativo. Por exemplo, caçar alvará de funcionamento de uma padaria, de um restaurante, né? E agora a gente vai falar sobre quanto à eficácia, dando continuação à nossa aula. Em relação à quanto à eficácia, vamos à teoria dualista e das nulidades. O ato, vamos ao número 1, ato nulo, é aquele que nasce de vício insanável. O que quer dizer? Que não tem como corrigir e nem como convalidar esse ato. Esse ato ele tem um efeito ex tunc. O que seria o ex tunc? Ele retroage até a data que o ato que tem vício foi editado, por uma vez que, em razão disso, ele nasceu com um certo vício de legalidade e não podendo, né, ter produzido efeito nenhum. Com isso, ele retroage. Por isso, os efeitos dele têm anulação, vão até o nascimento e é anulado todos os efeitos que nele que é ilegal, que foi ilegalmente produzidos. Agora vamos para o segundo, ato anulável. É aquele que possui um vício que pode ser sanado. Bom, ele nasce com um vício, mas ele pode ser corrigido, né? Ele pode ser convalidado. Esse tem efeito, ele também tem efeito ex tunc, retroage para validar o ato desde o seu nascimento. A regra é que seja convalidado, tá? Agora vamos seguir aí para o terceiro, ato inexistente. É aquele ato praticado de forma falsa. Ele tem a aparência que é regular, que ele é normal para a administração pública, mas que não chega à perfeição. Ele precisa ser aperfeiçoado como ato administrativo. É aquele praticado, um exemplo, é aquele praticado por um usurpador de função pública. Uma pessoa que não é funcionário público, mas está exercendo a função pública, sendo ele um ato ilegal. Suponha que um determinado desempregado assine um ato de nomeação de um servidor público. Lógico que esse ato é inexistente, porque não teria como uma pessoa que não é funcionário público fazer tal ato, e com isso esse ato se torna inexistente. Serve como exemplo, anota aí e guarda na memória. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho de convalidação. A gente falou bastante aqui de convalidação no ato nulo, no ato anulável e no ato inexistente. Agora vamos dar as características sobre a convalidação. Segundo de Pietro, cai bastante na nossa prova. De Pietro é uma doutrinadora bastante cobrada, nossa banca gosta, então vamos falar um pouco de convalidação em relação a ela. É o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente num ato ilegal com efeitos retroativos à data em que este foi praticado. O que significa? Que o ato retroage, e é sanado usando a convalidação. É uma forma de suprir defeitos leves do ato para preservar sua eficácia. É realizado por meio de um segundo ato chamado convalidatório. O ato convalidatório tem natureza vinculada, segue na nota aí, tem natureza vinculada, corrente majoritária. Então você cai na prova, corrente majoritária, o ato convalidatório tem natureza vinculada. Constitutiva, secundária e eficácia ex tunc, que na verdade ela retroage. Ex tunc retroage, ex nunc não retroage. Bota aí no seu caderno, macetinho para anotar. P não volta e N nunca, nunca retroage. Não sei se vai servir muito bem, mas anota aí. Depois eu escrevo no quadro para ficar mais fácil. Eu boto no slide aí para vocês poderem decorar com mais facilidade. A convalidação é feita, em regra, pela administração pública. Entretanto, eventualmente, poderá ser feita pelo administrado, quando a edição do ato dependia da manifestação de sua vontade e a exigência não foi observada. Essa também é o posicionamento da própria de Pietro. Agora a gente pode ver na Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo Federal, que no seu artigo 55, que a convalidação pode ser aproveitada e está positivada em decisão na qual se evidencie
não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração pública. Então, o ato pode ser convalidado quando esse não vai prejudicar terceiros nem a administração pública. Então, deixe isso bem guardadinho que pode acontecer, porque ele pode ser anulável, ele pode ser revogado, pode ser anulado, pode ser nulo, pode ser convalidado, né? Então, é bom guardar essas características do ato. Depois a gente passa um pente fino para acertar mais ainda em relação às características do ato. Inicialmente, aqui a gente falou na aula hoje, né? O ato pode ser nulo, anulável e inexistente, e pode ser convalidado. Agora, conforme Maza, ele também fala que não podem ser objeto de convalidação os atos administrativos com vícios, nem seguintes características: no objeto, no motivo, na finalidade, cujo efeito já tenha sido impugnado perante a administração pública ou o poder judiciário. Quarta característica. Quinta, quando defeito na competência ou na forma contra insanáveis. Sexta, portadores de vícios estabilizados por força de prescrição ou decadência. 7. Cuja convalidação possa causar lesão ao interesse público. 8. Em que a convalidação por ilegitimidade prejudicar terceiros. 9. Se a existência do vício invalidante for imputada à parte que presumidamente se beneficiará do ato e se o defeito for grave e manifesto. Bom, falando algumas características aí que não podem ser objeto de convalidação dos atos administrativos com vício. Então guardem essas 9 características que a gente comentou segundo a posição de Maza, outro doutrinador. Quem fala bastante sobre atos administrativos. Quanto à retratabilidade, número 1 aqui, é aquele que se tornou insuscetível à revogação por ter produzido seus efeitos ou gerado direito subjetivo para o seu beneficiário, ou ainda por resultado de coisa julgada administrativa. Coisa julgada administrativa só se aplica no âmbito da administração pública, não perfazendo coisa julgada material, uma vez que a matéria pode ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. É o ato já julgado pela sede administrativa, mas mesmo assim pode ser julgado novamente pelo Poder Judiciário. Segundo, ato revogável. É aquele que a administração, e somente ela, pode revogar, por motivos de conveniência e oportunidade. Lembrando-se que somente caberá a revogação do ato ilícito válido que não possui vício, logo o Poder Judiciário não poderá revogar o ato de outro agente. Exceto, bota uma observação aí, se o juiz, no exercício de sua função atípica, praticar um ato administrativo, ele poderá revogá-lo. Não porque ele é juiz, mas porque ele que, na condição de administrador, que praticou o ato. Então, bota isso aí como uma ótima observação. Continuando aqui no ato revogável, os efeitos da revogação são ex nunc, isto é, não retroagem, passam a valer a partir da data do ato da revogação. Por uma simples razão, se o ato era lícito, válido e sem vícios, né, segue esses três. Observa essas 3 características. Ele tem que ser lícito, válido e sem vícios. Todos os seus efeitos produzidos por ele durante a sua vigência deverão ser mantidos. Tá? Então observa esses 3. Tem que ser lícito, válido e sem vícios. Ato suspensível. O ato suspensível é aquele que, embora válido e sem vícios, possibilitam a administração fazer cessar ou suspender seus efeitos em determinadas circunstâncias ou por certo espaço-tempo, até a sua oportuna restauração dos seus efeitos. Agora vamos para a extinção do ato ou desfazimento do ato. Número 1. Revogação do ato. É o desfazimento do ato que ocorre somente nos atos válidos, lícitos e sem vícios, por questões de conveniência e oportunidade de administração pública. Somente poderá revogar o ato aquele que o editou. Logo, um juiz, em análise de legalidade, não poderá revogar o ato de outra autoridade administrativa.
efeitos ex nunc, não retroagem. Bota isso no caderno e bota com letrinha vermelha, destaca, porque pode ser questão de prova. O Poder Judiciário, deixei a observação aqui em asterisco, o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos, exceto se o próprio foi o ato. Foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? Se o juiz praticou um ato, ele mesmo pode revogá-lo. O Poder Judiciário pode anular os atos administrativos quanto ilegais. Bota essa observação também. Exceto aqui, o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos, exceto o seu próprio. E outra observação, o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos quando ilegais. Bota essas duas observações aí, que pode ser questão de prova, e você vai se safar, já vai garantir uma questãozinha aí. Então, bota no caderno. Agora vamos para o segundo. Anulação do ato. Isso é o desfazimento do ato, que ocorrerá somente nos atos viciados, né, ilícitos, e poderão ser anulados pela própria administração no exercício da autotutela, ou mesmo pelo Poder Judiciário no controle de legalidade. O efeito é ex tunc. Ex tunc significa que retroagem. Ex nunc, não retroagem. Para evitar a violação do direito de terceiros de boa-fé que não contribuíram para a invalidação do ato, os efeitos da anulação são ex nunc, ou seja, não retroagem. No caso, quando tiver uma violação e um terceiro tiver de boa-fé. Exemplo, Tício pagou seus tributos ao servidor Mévio, que deu a devida quitação passado algum tempo. A administração pública exonerou Mévio, porque sua investidura foi ilegal. Neste caso, né, a quitação dada por Tício não pode ser considerada inválida, portanto, os efeitos para Tício são ex nunc. Por quê? Ele agiu de boa-fé. Né? Já Mévio, mesmo ter sido exonerado, o Tício agiu de boa-fé e não pode sofrer um prejuízo. Ele pagou os tributos. Isso a gente pode encontrar na súmula 473 do STF e artigo 54 da Lei 9784. A gente vamos dar uma lidinha aí no slide. Bom, vamos lá no slide. Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Mais um slide aí pra gente, Lei 9784, Lei de Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Voltando aqui para o quadro, acabamos de ler a súmula 473 e o artigo 54 da Lei 9784, e vamos falar sobre o cumprimento dos efeitos. Né? Aqui a letra A. É o completo desfazimento do ato. O que isso quer dizer? É o desfazimento do ato que ocorre quando o ato se esgota. A produção dos efeitos para a qual ele foi feito, foi editado, já se esgotaram. Um exemplo disso, o gozo de férias. Estamos falando do cumprimento dos efeitos dos atos. Um dos efeitos deles é o desfazimento do ato, que ocorre quando o ato esgota sua produção de seus efeitos. Um exemplo deles que eu acabei de falar foi o gozo de férias. Vamos falar agora sobre execução material. Né? É o caso de demolição de uma casa irregular. Está lá o exemplo anotado, bota no seu caderno. Né? Quando essa casa ou imóvel é construído em um lugar irregular, uma reserva florestal, numa encosta que possa trazer risco, ela pode ser demolida, é um ato e é um cumprimento do ato. Agora, implementação de condições resolutivas do termo final. O que seria isso? A extinção do contrato quando verificado a determinado fato. Agora vamos, desaparecimento do sujeito. É o desfazimento do ato que ocorre nos casos em que desaparece o sujeito. Por exemplo, a morte da pessoa no contrato de prestação de serviço público. Rompe o vínculo jurídico entre a administração pública e essa pessoa. Enquanto o desaparecimento do objeto também faz desaparecer os efeitos do ato.
como no caso de um contrato de concessão de serviço público da Ponte Rio-Niterói. Imagine se a Ponte Rio-Niterói cai, o contrato é desfeito. Um caso, o objeto vai desaparecer. Também temos outro exemplo, a morte dentro de um porte de arma. Esse também, o ato também desaparece. Agora vamos falar sobre renúncia. Renúncia também é um desfazimento do ato, que é a renúncia por parte do beneficiário, faz desaparecer o objeto do ato. Um exemplo, em caso de permissionários de serviços públicos, se este renunciar ao serviço da permissão, haverá o desfazimento pela renúncia. Então bota aí, se o permissionário quiser, né, renunciar, né, ao exercício da permissão, esse será feito através de renúncia. Bota aí, grife e guarde. Aqui a gente está na letra E e vamos lá para a letra F, cassação. A cassação é o desfazimento do ato quando o beneficiário dele descumprir as condições necessárias para a sua manutenção, o de funcionamento, como uma penalidade ao beneficiário que o descumpriu. É sempre uma punição. Bota aí cassação, quando ocorre o desfazimento do ato, é sempre uma punição. Agora, letra G, caducidade. É o desfazimento do ato como uma nova norma ou lei torna inviável a manutenção daquele ato. Exemplo, o Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. É proibida a autorização de porte de arma de fogo concedidas pelas polícias civis dos estados, somente permitida a concessão da autorização da porte de arma por parte da Polícia Federal. Logo, as autorizações de porte de arma emitidas pelas polícias civis dos estados, quando da entrada em vigor do Estatuto de Desarmamento, perderão a eficácia, ocorrendo o fenômeno da caducidade. Isso quer dizer que o quê? Quando aparece uma nova lei que abrange a anterior, faz o ato se tornar caduco, né? Não tendo mais efeito. Acabamos de falar sobre o cumprimento dos efeitos dos atos. Vamos falar agora um pouquinho, vou dar algumas dicas em relação à convalidação, anulação e revogação. Na convalidação, ela tem efeito ex tunc. Está aqui, efeito ex tunc. Mas, professor, como que eu vou lembrar que o efeito ex tunc faz o quê? Aí você vai lembrar, ex tunc tem T de trás, ou seja, retroage no tempo. O efeito do ato retroage no tempo. Falando um pouco de convalidação, vamos aproveitar. E quais são os requisitos, né, em relação à convalidação? Tem que ter, não pode prejudicar terceiros, deve visar a realização do interesse público, deve recair sobre vícios sanáveis, lembra disso. Convalidação tem que ser vícios sanáveis para ele poder ser convalidado, o ato poder ser convalidado. Termos aos quais a convalidação você pode encontrar em prova, termos que são sinônimos de convalidação: ratificação, reforma, conversão e confirmação. Agora vamos voltar aqui e vamos falar de anulação. A anulação também tem efeito ex tunc. Aí você lembra, tunc tem T de trás, ou seja, retroage no tempo. O efeito do ato retroage no tempo. Agora vamos falar de novo sobre revogação. A revogação já tem um efeito ex nunc. O nunc já ficou um pouquinho mais fácil. Já significa que nunca retroage. Você pega o nunc, nunca retroage, aí você vai lembrar a nunc, aí que nunca retroage, e grava aí, é uma dica aí para fazer a prova e conseguir botar mais uma questãozinha aí para poder conseguir sua aprovação. Aproveitando esse momento de dica, vou passar mais uma dica em relação aos atos administrativos, né, são requisitos dos elementos. Eu cheguei a passar mais um macete na aula passada, mas apareceu mais um e achei interessante passar para vocês e gravar. Seria em relação aos requisitos dos elementos dos atos. Seria a competência, né, que também pode ser adjunto sujeito, finalidade, forma, objeto, motivo. Aqui está uma frase que pode ajudar na hora de fazer a prova. Como ficar fortão? Óbvio, musculação. Com, de competência, fi, de finalidade, for, de forma, óbvio, de objeto, e M, de musculação, motivo. Antes eu tinha passado um macete de cofofimor.
Então, a gente pode, estudando, cada vez criar seu próprio macete. Então, é mais um aí para te ajudar na hora de fazer a questão da prova, os exercícios de casa, na hora da prova. É sempre bom ter mais conteúdo, mais jeito, mais fácil de decorar a matéria, que o conteúdo é muito extenso. Então, isso aí é mais um que vai te ajudar. Passadas algumas dicas agora sobre atos administrativos, vamos ver como que pode ser cobrado a nossa prova. Vai ser coisa rápida, só para ver como que cai na banca da OCP. Bom, uma questão de 2018 da OCP. Respeitados os direitos adquiridos, a administração pública pode revogar os seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade? Ainda que a administração pública tenha o dever de anular seus próprios atos quando estes forem invadidos de vícios de legalidade, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é verdadeira. A administração pública tem o dever de anular seus próprios atos quando estes forem invadidos de ilegalidade, com vícios de ilegalidade. Agora vamos para uma segunda. A convalidação é uma forma de corrigir vícios existentes em ato ilegal praticado pela administração pública através de seus agentes? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é verdadeira. A convalidação tem o poder de corrigir os erros dos seus agentes, desde que ele não prejudique terceiros, né, que os vícios sejam sanáveis. Esses aqui são os 3 requisitos aqui da convalidação. Não pode prejudicar terceiros, deve visar a realização do interesse público e deve recair sobre os vícios sanáveis. Então, é mais uma questão aí que pode cair. Então, a matéria que a gente está passando é pertinente. Então, vamos colar e vamos assistir e vamos gabaritar essa prova. Mais uma questão da OCP 2020. Prefeitura de Novo Hamburgo também. Para que o ato administrativo produza efeitos jurídicos, é necessário conter seus requisitos de validade. Quais são esses requisitos de validade, né, do ato administrativo, para que ele produza efeitos jurídicos? Acabei de falar, dei uma dica aí, quais são. Então aqui, ó, competência, que pode ser agente sujeito, finalidade, forma, objeto e motivo. Mais uma questão aí para a gente gabaritar e passar, garantir mais uma vaga aí no concurso público. Tá bom, gente? Agora vamos dar continuidade no quadro, passar mais um pouquinho de conteúdo para fazer mais questões. Vocês aí em casa, pegam as provinhas anteriores, realizem muitas questões, vários exercícios. Aí, quanto mais conteúdo, melhor, para a gente poder gabaritar essa prova e conseguir nossa vaga no concurso público. Então, falamos um pouco sobre as dicas, né? Relembramos um pouquinho da matéria. Falamos um pouco sobre as questões, como que pode ser cobrado na nossa prova. Agora a gente vai falar sobre classificação dos atos, que está aqui. Eles podem ser negociais, podem ser ordinatórios, podem ser normativos, podem ser enunciativos e podem ser punitivos. Vamos falar sobre cada um deles para a gente se aprofundar cada vez mais e poder garantir mais uma questãozinha aí no nosso concurso. Vamos ao negociais. É a declaração de vontade da administração coincidente com o interesse do particular. Nesse a gente tem a licença, ato vinculado e definitivo, não precário, que a administração concede ao administrado da faculdade de realizar uma atividade. Autorização, ato discricionário e precário, em que a administração concede ao administrado a faculdade de exercer e que exerce uma atividade. O que seria precário? A administração pública pode revogar o ato por conveniência ou oportunidade. Diferencia-se do não precário em relação à licença. Então, bota isso no teu caderno, anota, frisa isso. Precário, a administração pública pode revogar por conveniência ou oportunidade. Destaca isso no seu caderno, na matéria aí. Permissão, ato discricionário e precário, mais um ato precário, em que a administração concede ao administrado a faculdade de exercer certa atividade nas condições estabelecidas por ela. Aprovação, análise pela própria administração de atividades prestadas por seus órgãos. Visto é a declaração de legitimidade de certo ato praticado pela própria administração, como forma de execuibilidade. Admissão é o ato unilateral, vinculado e negocial pela qual a administração faculta alguém a inclusão em estabelecimentos governamentais para o gozo de um serviço público. Exemplo de admissão: ingresso em estabelecimentos oficial de ensino na qualidade de aluno. O desfrute de serviços de uma biblioteca pública como inscrito entre seus usuários. O ato de admissão não pode ser negado aos que preenchem as condições normativas requeridas.
uma vez que tenha preenchido os requisitos, essa admissão não pode ser negada. Homologação. A análise de conveniência e legalidade de ato praticado pelos seus órgãos como forma de lhe dar eficácia. Dispensa. Ato administrativo que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação, até então exigida por lei. Dispensa de prestação de serviço militar. Todo homem já passou por isso, já foi lá na sede militar, ou já prestou serviço, ou foi dispensado. Então, mais um ato aí que já vivemos. Nós homens, as mulheres é facultativo. Renúncia, ato administrativo pelo qual o poder público extingue unilateralmente um direito próprio, liberando definitivamente a pessoa obrigada perante a administração pública. A sua principal característica é a invencibilidade depois de consumada. Uma vez que foi consumada, não pode voltar. Dando continuidade à nossa classificação de atos, vamos à letra B. Atos ordinatórios. Visa a disciplinar o funcionamento da administração e a conduta dos seus agentes. São atos internos que baseiam-se no poder hierárquico, são direcionados aos próprios servidores públicos. São exemplos desses atos: instruções, orientação do subalterno pelo superior hierárquico de como desempenhar certa função. Circulares, ordem escrita e uniforme, expedida para determinados funcionários ou agentes. Avisos, atos de titularidade de ministros em relação ao ministério. E portarias, atos emanados por chefes de órgãos públicos aos seus subalternos, determinando a realização de atos gerais ou especiais. Vamos agora dar continuidade mais um ato, o ato normativo, o atos normativos. Emanam atos gerais e abstratos, visando a correta aplicação da lei. São atos administrativos marcados pela existência concomitante de abstração, quanto ao seu conteúdo e generalidade, quanto ao seu destinatário. Incluem-se nessa moldura os seguintes atos normativos. Exemplo: decreto. Atos normativos exclusivos do chefe do executivo, do poder executivo. Regulamento. Visa especificar mandamentos previstos ou não em leis. Regimento. Tem força normativa interna e visa reger o funcionamento de órgãos. Resolução. Expedidos pelas altas autoridades do Executivo para argumentar matéria exclusiva. Deliberação. Decisões tomadas por órgãos colegiados. Está aqui. Agora vamos para a letra D, mais uma classificação. Enunciativos. A administração certifica ou atesta um fato sem vincular o seu conteúdo. São atos por meio dos quais a administração atesta ou reconhece uma situação de fato ou de direito. São exemplos: atestado. São atos pelos quais a administração pública comprova um fato ou uma situação de que tenha conhecimento os seus órgãos competentes. Certidão. São cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes em processos, livros ou documentos que se encontrem na repartição pública. Pareceres são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. Agora, letra E, mais uma classificação: os punitivos. Atos que emanam punições aos particulares e servidores. Esses levam o poder de disciplinar e o poder de polícia. Atos punitivos externos. São multas. Esses funcionam como exemplo de poder de polícia. A apreensão de mercadorias serve como exemplo. Tem multas, interdição de atividade e destruição de coisa e apreensão de bens. Já atos punitivos internos. Eu inverti a ordem aqui, mas vai servir. Suspensão. Suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. Então, são atos, essas são as classificações dos atos. Então, vou falar um pouquinho mais sobre os atos punitivos externos, porque ele ficou um pouco apertado no canto do quadro e não deu para explicar com tanta precisão.
né? Os atos punitivos, eles podem ser de polícia, poder de polícia ou poder disciplinar. O poder de polícia está nos atos punitivos externos, como multas, interdições de atividades, destruição de coisas e apreensão de bens. Esse ficaria com o poder de polícia. Já o poder disciplinar seria demissão e advertência. São atos punitivos internos. Advertência, repressão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Espero aí que com esse slide tenha melhorado a explicação em relação a atos punitivos e vamos dar continuação à nossa matéria no quadro com um novo conteúdo. Voltando aqui para o quadro, acabei de falar sobre atos punitivos, ficou faltando, mas eu achei que precisava uma explicação um pouquinho mais aprofundada, aí botei o slide para vocês, para aperfeiçoar a explicação. E agora, a gente fechando atos administrativos, vamos entrar em agente público. Um novo assunto aí para a gente se aprofundar, para a gente poder acertar mais questões na nossa prova. Então, o agente público, na nossa Constituição, ele não segue a característica de funcionário público, não tem a expressão funcionário público, mas sim de servidor público e agente público, devido ao regime contratual seletista, que assemelha ao empregado privado. Então, foi melhor definido como servidor público e agente público, que refere-se aos trabalhadores do Estado. Um conceito, o primeiro conceito de forma geral, é qualquer pessoa responsável de forma definitiva ou transitória no desempenho da função pública. Também, vamos pegar mais um conceito de Pietro, o agente público é toda pessoa física que presta serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. O agente público é a designação mais abrangente, alcança os agentes públicos, os servidores públicos e os particulares em atuação. Os servidores públicos são referidos como categoria de agentes públicos. São os agentes permanentes, profissionais a serviço da administração pública. Conforme dispõe a Lei 8.429 de 92, que trata dos atos de improbidade, define agente público da seguinte forma. Vamos no artigo 2º dele. Está aqui no nosso quadro. Vamos dar fazer uma leitura aí no nosso slide sobre o artigo e vamos dar continuidade na matéria. A Lei 8.429 de 92 fala do agente público. No seu artigo 2º, reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo em mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. O artigo anterior, artigo 1º, ele fala sobre a União, os Estados, Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, que são as entidades que ele menciona. Tá? Para deixar aí mais esclarecido. Agora a gente vai voltar para o quadro e continuar a nossa aula. Dando continuidade, voltando no slide, servidores públicos, não é pacífica a doutrina, a classificação dos servidores públicos. Alguns autores defendem que somente são servidores públicos porque exercem cargo efetivo. Outros entendem que a forma mais ampla aqui dos servidores públicos são todos aqueles que prestam concurso para o cargo ou emprego público, ou seja, ocupam o cargo efetivo, ou são servidores das entidades de administração indireta, tais como as autarquias, empresas públicas, sociedades plurianistas e fundações públicas. Podem ter regime de contrato de trabalho estatutário, está aqui, através de lei. Pode ser empregado público, CLT, regime de CLT, de contratação, regime de contrato, pode ser temporário, lei 9.962, os militares que têm lei própria e os particulares em colaboração. A gente agora vai falar sobre o princípio constitucional da presunção da inocência e eliminação de concurso público, informativo 965 do STF de fevereiro de 2020. Está aqui ele. Ele fala, tem a previsão que é inadequado, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Então, fica aí mais uma informação que o participante, o candidato que está simplesmente passando por um processo de inquérito, está tendo um inquérito ou uma ação penal, ele não pode ser vetado de
fazer concurso público. Agora vamos mais do servidor público estatutário. São todos aqueles que prestam concurso público para o exercício do cargo efetivo e que é regido por um estatuto, daí o nome de estatutário. Bota aí na sua memória, repetir um pouquinho o que eu falei em relação ao conceito, mas é sempre bom a gente reforçar o conteúdo, né? O agente público trabalhista, seletista ou empregado público, aqui o 4, são todos aqueles que prestam concurso público para exercer sua atividade profissional pelo regime da consolidação das leis trabalhistas, leis do trabalho ou trabalhista, a famosa CLT. Temos que ter um certo cuidado, né? Abre uma observação, não são nomeados e nem tomam posse. O que acontece? Eles, depois, né, após aprovados em concurso, eles entregam a carteira de trabalho às entidades de administração direta e esta assinam sua carteira, passando a ser regido pela consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Agentes públicos temporários. Está aqui. E temos aqui como fundamento o artigo 37, inciso 9. São aqueles contratados por tempo determinado por uma situação de caráter excepcional. Tem previsão na nossa Constituição, no artigo 37, inciso 9, e até 2 anos sem concurso. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí vamos ler o artigo 37, inciso 9, para dar uma reforçada, né, e ter isso na mente, poder visualizar. Vamos dar uma lida aí agora no slide e já voltamos. Com agente público temporário ainda tem mais coisas para falar. Artigo 37 da Constituição de 88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência também aos seguintes. Bom, no início da nossa primeira aula, a gente falou bastante sobre esses princípios da administração pública. É bom ler o caput do artigo 37 para poder relembrar, né, que é o famoso LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, só para reforçar mais ainda a matéria, isso é a matéria da primeira aula, mas é bom reforçar. Agora vamos aí para o inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, minha gente, vimos aí no artigo 37, inciso 9, que fala, né, afirma mais ainda que a gente acabou de falar no quadro. Né, tem que ter a necessidade, né, e tem que ser de caráter excepcional. E tem que ter interesse público para que seja realizado a contratação de agentes públicos temporários. Então, é sempre bom guardar isso, né? E pode cair na nossa prova. Então, guarde aí mais um artigozinho para poder gabaritar a prova, tá bom? Vamos voltar agora para o quadro da continuidade aí, agentes públicos temporários. Voltamos aí da leitura do artigo 37, inciso 9 da Constituição. Vamos falar mais uma coisa aí sobre agente público temporário. Recentemente, o STF declarou a inconstitucionalidade da contratação de policiais militares temporários pelo Estado de Goiás, baseando principalmente no fato de não haver necessidade excepcional do interesse público. Então, minha gente, é bom observar que para ter um agente público temporário, tem que ver a necessidade, tem que ter o caráter excepcional, não é de qualquer forma. Guarda aí, bota aí no seu caderno que tem exceções onde pode ter o agente público temporário, mas tem que ter caráter excepcional. E está previsto na Constituição, no inciso 9. Tem até 2 anos sem concurso. Agora vamos para agentes públicos. Agentes políticos. São os formadores da vontade superior do Estado que ocupam lugares estratégicos da administração pública. Estes estão presentes principalmente no Poder Executivo e no Legislativo. São os chefes do Poder Executivo em todas as esferas: presidente, governador, prefeito, seus assessores de direito, ministros e secretários, deputados federais, estaduais, distritais, senadores, vereadores. Como regra, a investidura se dá através de eleição para o exercício de um mandato. Alguns autores incluem os magistrados juízes.
né? No caso, os magistrados juízes, os membros do Ministério Público e membros dos tribunais de contas. Não parece a mais acertada, porém não pode se ignorar tal classificação. Aí temos duas correntes. A primeira corrente, né, fala que os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público são agentes políticos, membros dos tribunais de contas e diplomatas. Essa primeira corrente, quem defende é o STF e o Eli Lopes. A segunda corrente já fala que esses membros já não são agentes políticos. Essa é defendida pelo Antônio Bandeira de Mello. Agora, seguindo, vamos falar sobre os militares. São agentes políticos regidos por lei própria, diversos dos demais servidores, com remuneração paga pelos cofres públicos. E também está no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição de 88. Vamos dar uma lida aí no slide, vamos dar uma paradinha, dar uma lida e voltamos já com particulares em colaboração com o poder público. Artigo 142 da Constituição de 88. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Bom, agora falamos um pouco sobre a descrição das Forças Armadas e vamos agora definir o que seriam as Forças Armadas, como seriam denominadas. Parágrafo 3º do artigo 142. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, e as seguintes disposições. As seguintes disposições a gente não precisa dar continuidade, porque o que interessa para a nossa matéria é o artigo 142, parágrafo 3º. E os seus incisos em relação ao parágrafo 3º não tem necessidade de a gente continuar. Então a gente vai voltar para o quadro para dar continuação aí ao conteúdo. Voltamos aí da leitura do artigo 142, parágrafo 3º da Constituição, que fala sobre servidores militares, né? E vamos agora entrar no oitavo aqui, particulares em colaboração com o poder público. Vamos ao primeiro, delegação de poder, artigo 236. Vamos dar uma lidinha nele. Primeiro vamos falar o que seria delegação de poder público. São empregados de empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Também. E os que prestam serviços notoriais de registro, com fundamento no artigo 236 da Constituição. Vamos parar, dar uma lidinha agora no slide e vamos voltar com a requisição de nomeação e designação. Está ali em cima. Os particulares em colaboração com o poder público, no caso a delegação do poder público, acontece nos serviços notoriais. E o artigo 236 reafirma isso para a gente e positiva isso na Constituição de 88. Vamos lá. Os serviços notoriais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. É o caso do cartório de notas, quando a gente vai abrir uma firma, quando fazer reconhecimento de algum documento, até mesmo abrir um inventário. São coisas do nosso dia a dia, né? E para ajudar a exemplificar e poder gravar um pouco melhor para realizar a prova, você vai lembrar, o artigo 236, fala sobre particulares em colaboração com o poder público. E o cartório de notas no seu bairro, na sua cidade, ele faz esse tipo de serviço. É um particular que presta serviço público com autorização do poder público. Tá bom? Agora vamos voltar para o quadro para dar continuidade. Voltando aí do artigo 236 da Constituição, né, é bom para memorizar, vamos fazer a leitura dos artigos. E agora vamos falar sobre o segundo ali, requisição, nomeação, designação. No caso, eles são os jurados, também são os convocados para os serviços militares ou eleitoral e os comissionários de menores. Agora vamos para a gestão de negócios. Gestão de negócios é o nosso terceiro aqui. Espontaneamente assume função pública em momentos de emergência, como epidemias, incêndios e enchentes. Agora vamos partir para o 9 aqui. Servidores públicos especiais. São aqueles que exercem função de especial relevante e por isso são sujeitos de regime jurídico diferenciado, sempre estatutário, tá, pessoal? Então bota aí, servidores públicos especiais são sempre estatutários. Nessa categoria parece mais acertado incluir os magistrados, os membros do Ministério Público e os membros dos tribunais de contas, sendo diferenciado porque eles exercem cargos vitalícios, ou seja, bota aí,
não podem ser demitidos por processo administrativo, pessoal. Bota aí. Os ministérios, os magistrados, os membros do Ministério Público, os membros dos tribunais de contas não podem ser mandados embora por processo administrativo, somente cabendo demissão por sentença judicial com trânsito em julgado. O que significa com trânsito em julgado? É que não cabe mais recurso. Agora vamos para agentes de fato. Agentes de fato, a gente vamos diferenciar algumas categorias. Seriam os necessários, né, que são aqueles que praticam atos ou atividades em situações excepcionais, que em colaboração com o poder público são agentes, não são agentes públicos de direito, apenas se assemelham. Então, bota isso na cabeça, bota no caderninho. Exemplo, em tragédias onde as pessoas ajudam os bombeiros no resgate de vítimas. Bota aí, né, quando acontece algum acidente, alguma tragédia muito grande, às vezes a comunidade se move e tenta ajudar os bombeiros no resgate das pessoas, das vítimas. Agora, outro agente de fato são agentes putativos. Eles desempenham atividade administrativa na presunção de que há legitimidade, mas não tem investidura no cargo. Exemplo, temos aqui servidores que praticam inúmeros atos administrados tendo sido investido sem aprovação em concurso público. Isso quer dizer o quê? A pessoa está lá, está praticando a atividade como servidor público, mas ainda não teve, né, aprovação em concurso público, mas ele está lá como um servidor. Agora temos outro exemplo, os chamados X9, que desempenham atividade policial sem haver investidura do cargo também. Né? Mais um exemplo aí para vocês. Vamos aí ao nosso 11º tópico sobre agentes públicos. Vamos falar sobre agentes honoríficos. Né? São os cidadãos chamados para transitoriamente colaborarem de forma relevante com o Estado. São exemplos de agentes honoríficos: os jurados, os mesários eleitorais, os comissários. Vamos aí para o nosso 12º tópico também: cargo, emprego, função, terminologia da Constituição Federal. Está aqui no nosso quadro. Vamos a cargo. Letra A. Unidade de atribuições criada por lei, com denominação e remuneração próprias, ocupado por um servidor estatutário. Lembra que o servidor estatutário é através de lei, ele tem um estatuto, por isso é servidor estatutário. Letra B, emprego. Está lá no nosso quadro também. Unidade de atribuições criada por lei, com denominação e remunerações próprias, ocupado por servidor seletista. O que era servidor seletista? Através de CLT, entrega a carteira de trabalho. Letra C, função, conjunto de atribuições exercidas por, vamos lá, primeiro aqui, servidor contratados temporariamente com fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição de 88. Já lemos esse artigo, mas a gente vai ler de novo. Mas primeiro eu vou falar sobre o segundo, né, que é o servidor em função de chefia e direção, assessoramento ou outro tipo de atividade para a qual o legislador não cria um cargo respectivo. Em geral, são funções de confiança ou cargos em comissão, previsto no artigo 37, inciso 5º da Constituição. Então vamos parar aí para ler o artigo 37, inciso 9 novamente, para a gente fixar, ter a letra de lei na cabeça. Na hora da prova, se cair a letra de lei, já sabe. É muito bom ler o artigo 37, porque ele faz parte da primeira aula, mas ele também cai em outras matérias, como direito constitucional, pode de repente cair cobrando alguma questão em processo penal, em penal, ou até mesmo no estatuto, ou até mesmo em outro concurso público. Então é sempre bom ler o artigo 37, que é fundamental para realizar questões e gabaritar aí a área de administrativa. Tá? Então vamos aí ler o artigo 37, inciso 5º e inciso 9, em relação ao cargo e função. Cargo, emprego e função, em relação à Constituição de 88. O artigo 37 é bastante conhecido pela gente, né? Fala sobre administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: inciso 5º, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional do interesse público. Lemos aí o artigo 37, inciso 5 e inciso 9, falando sobre cargo, emprego e função. Agora vamos falar sobre o nosso 13º tópico, que é o cargo em comissão. Os cargos em comissão são de livre nomeação e de livre exoneração. Se cometer ato punível, como demissão, não serão demitidos, serão destituídos. Portanto, a destituição é a demissão do cargo de comissão ou função de confiança. Quem pode exercer o cargo de comissão e cargo de confiança? São os servidores de cargo efetivo, o servidor trabalhista, o servidor seletista ou o empregado público. Pessoas de fora da administração, ou seja, que não tenha vínculo com a administração pública, também pode. No informativo número 851 do STF de dezembro de 2016, que está aqui no nosso quadro, não, os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submete à regra da aposentadoria compulsória. Isso está previsto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição. Bota aí no seu caderno esse informativo, bota essa observação: os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória. Bota aí essa observação prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Vamos parar aí e dar uma lida no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. E ainda sobre o informativo 851 da STF, em dezembro de 2016, sobre cargo em comissão e aposentadoria compulsória, o artigo 40 fala assim: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição da respectiva ente federativa de servidores ativos e aposentados e de seus pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, inciso 2º, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e 70 anos de idade, e aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Então, o artigo 40, parágrafo 1º e inciso 2º, ele fala que atinge a aposentadoria compulsória só os cargos de provimento efetivo, inexistindo também qualquer idade limite para fim de nomeação de cargo em comissão. Deixa isso observado, pode ser uma questão de prova, que o cargo comissionado não tem idade para a aposentadoria. Dando aí continuidade nas explicações através de slide, vamos falar as condições de ingresso no cargo em comissão. Vamos falar sobre o artigo 37, bem batido já, mas custa nada a gente ler novamente. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, o nosso famoso LIMP. Inciso 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 5º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Bom, aí tá as condições de ingresso. Vamos voltar para o nosso quadro e dar continuidade à matéria aí. Lemos aí o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, em relação ao informativo 851 do STF, de dezembro de 2016, e lemos também as condições de ingresso do artigo 37, inciso 1º e inciso 5º. Agora vamos entrar em função de confiança, que a gente falou um pouco sobre função de confiança dentro de cargo em comissão, e vamos se aprofundar um pouquinho mais. A função de confiança somente pode ser exercida por servidor efetivo. Basta que o servidor de cargo efetivo de qualquer ente federativo, União, Estado, Distrito Federal,
ou município para que possa exercer a função de confiança em qualquer outra esfera do governo, ainda que este ente federado seja diferente. O servidor de cargo efetivo do município do Rio de Janeiro que é designado para a função de confiança na União. Um exemplo. Nesse caso de função de confiança, eles não são nomeados, mas sim são designados. Não são exonerados, mas sim são dispensados. Então vamos repetir. Não são nomeados, mas são designados. Não são exonerados e sim são dispensados, né, na função de confiança. É bom botar essa diferençazinha. E se cometer um ato punível cabível de demissão, eles serão também destituídos. A destituição funciona como demissão, como de cargo de comissão ou função de confiança. Eu disso já tinha falado. O que seria a função de confiança? Pode ser o cargo em comissão, ministros dos tribunais superiores, ministros e conselheiros dos tribunais de contas, 1/5 dos desembargadores na segunda instância, juiz eleitoral do TRE e servidores temporários. Cabe fazer uma observação, não ter a necessidade de lei para a criação de empregos públicos em empresas estatais que exploram atividade econômica. Isso a gente pode encontrar no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, inciso 2º. Vou acabar de explicar e a gente dá uma lida nele. É verdade que é determinadas normas de direito público que são aplicáveis a tais entidades da administração, mas não existe uma previsão constitucional que dispõe acerca da necessidade de criação de emprego em comissão por lei para tais entidades. Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho entende que a criação de empregos em comissão está inserida na própria dinâmica de tais empresas estatais, sendo desnecessária a autorização legal para tanto. Agora vamos ler o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º. Isso foi para não perder o raciocínio, Já dei uma explicação, a gente volta agora no artigo e depois a gente dá continuidade com relação ao prazo e validade do concurso, que está aqui na letra A. A gente já está aqui desse ladinho aqui. E ainda sobre o informativo de 151 da STF, em dezembro de 2016, sobre cargo em comissão e aposentadoria compulsória, o artigo 40 fala assim: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição da respectiva ente federativo de servidores ativos e aposentados e de seus pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, inciso 2º, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e 70 anos de idade, e aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Então, o artigo 40, parágrafo 1º e inciso 2º, ele fala que atinge a aposentadoria compulsória só os cargos de provimento efetivo, inexistindo também qualquer idade limite para fim de nomeação de cargo em comissão. Deixa aí ser observado, pode ser uma questão de prova, que o cargo comissionado não tem idade para a aposentadoria. Vemos aí o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição. Vamos falar sobre a validade do concurso público, que são de 2 anos, pode ser prorrogável igual uma vez por igual período, artigo 37, inciso 3º da Constituição de 88. E vamos falar também uma coisa que pode cair na prova, questão de prova. É reconhecido pelo STF a remarcação do teste de aptidão física de candidato que esteja grávida na época da realização da prova, independente de previsão expressa no edital. Então, bota isso daí, marca de todas as cores, puxa a setinha, envolve, porque pode ser questão de prova. Então, bota aí. O STF reconhece a remarcação da prova, da aptidão física, a candidato que esteja grávida na realização da prova, independente de previsão no edital. Agora vamos aí para a nomeação. Previsto na Lei 8.112 do Servidor Público Federal. O que seria a nomeação? É o ato na qual ocorre a atribuição dos cargos disponíveis aos candidatos aprovados no concurso público. Ela obrigatoriamente deve ser publicada em Diário Oficial, respeitando o princípio da publicidade, para tornar a informação pública. É a famosa lista de aprovados que deixa todos os concurseiro ansiosos, Quem não fica? A convocação é o ato de chamar aqueles que foram nomeados no Diário Oficial para tomarem posse do cargo de candidatura.
O órgão público tem um prazo de 30 dias a partir da divulgação dos aprovados para convocar os nomeados para a posse. Nessa etapa de convocação, todos os nomeados devem apresentar, dentro do prazo estipulado, os documentos exigidos, além de realizar os exames de aptidão física, mental e laboratoriais. É importante destacar que a convocação não dá direito ao cargo. Por essa razão, o candidato deve tomar nenhuma medida, como abandono de emprego, não entrar em desespero, né? Antes é preciso passar e seguir todas as etapas corretamente para a convocação. Já a posse, esse é um ato de atribuir ao candidato as prerrogativas, direitos e deveres referentes ao cargo público. É a aceitação do nomeado e as suas atribuições e responsabilidades às condições jurídicas para o desempenho do cargo. Com a posse, é finalizada a investidura do candidato ao cargo e ele passa a condição de servidor. Vale destacar, bota uma observação, que para ser impostado no cargo, o candidato necessita apresentar a declaração de bens e valores, mesmo que não tenha nenhum. A declaração de exercício ou não de outro cargo também está inclusa nessa etapa. Caso o candidato esteja apto física ou mentalmente para o cargo, a posse não ocorre. Vamos botar uma observação, Bota aí. Se o nomeado já ocupar um cargo público e estiver afastado ou de licença legal, o prazo da posse passa a valer apenas a partir do término do tal afastamento. Uma vez que ele esteja afastado, ele só pode tomar posse uma vez que acabar o período de afastamento, tendo em vista que ele está afastado de outro cargo público. Enfim, fechamos aí com relação ao agente público, não exaurimos tudo a matéria. Na próxima aula eu volto com mais agente público, mas por hoje é só. Espero ter agradado, desculpa qualquer coisa e até a próxima.